Fala, galera tributária! Sejam bem-vindos. Sou o professor Antônio Sérgio do canal Tributário Expert. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre complemento do ICMS-ST, sobre ROT, sistema novo implantado aqui no estado de São Paulo. Tudo bem? Então é o seguinte, tá um pouquinho de dúvida, um pouquinho de confusão aí de como é que vai funcionar, como é que estão essas questões aí. O governo de São Paulo ele vai soltando a legislação a conta-gotas, né? Eu não sei se é um sadismo, se é uma forma de... não sei o que é. Não sei o que é, só sei que o governo ele vai, solta um pedacinho, depois outro pedacinho, depois outro pedacinho, e a gente fica sem saber como é que faz essa porcaria, como é que trata desse assunto. E estou vindo aqui para ver se eu consigo ajudar um pouquinho a clarear esse tema aí com vocês, que eu também estou tentando entender, e aí estou dividindo com vocês aí o que eu já descobri e como é que eu estou enxergando o assunto. Bom, quando falamos de complemento da substituição tributária, é claro, né? Claro que a gente precisa ter o conceito, o entendimento do que é a substituição tributária, mas o complemento da substituição é quando o contribuinte recolhe, quando o contribuinte faz a venda do produto dele por um preço maior do que foi a base de cálculo da ST. Então, foi calculada lá uma base pela fábrica e o contribuinte vendeu por um preço maior. Então, vender por um preço maior, o que o fisco está dizendo agora? Olha, se vender por um preço maior, precisa recolher o complemento da substituição tributária. Poxa, estranho isso, né? Mas também tem o contrário, né? E se recolher por um preço, e se vender, estou usando recolher toda hora, né? E se vender por um preço menor do que foi a base da substituição tributária? Aí ele pode pedir o ressarcimento, né? Legal. Então, existe complemento para quem vende por um preço maior, existe ressarcimento para quem vende por um preço menor. Tem as duas coisas. E o que nós temos ouvido falar ultimamente é a questão do complemento. E quando se fala do complemento, é sempre feita uma referência ao artigo 66H da Lei 6.374 de 89, que é a lei do ICMS. Você que trabalha na área fiscal, você sabe que tudo que existe no ICMS vem de uma lei, que é essa lei 6.374. Depois da lei, vem o decreto. Você também, que é da área fiscal, você sabe que existe uma hierarquia das leis, né? Então, a gente tem o decreto e a gente tem a lei. No dia a dia, a gente trabalha com decreto. A gente trabalha com decreto, né? Que aqui em São Paulo é 45.490 de 2000. Se você tiver me ouvindo, me assistindo de outro estado, aí no seu estado tem um decreto do ICMS também, aí no seu estado tem uma lei do ICMS também, aí no seu estado tem substituição tributária também, aí no seu estado tem antecipação tributária também, aí no seu estado vai ter complemento de substituição tributária e ressarcimento de substituição tributária. Tudo que tem aqui em São Paulo tem nos outros estados do Brasil. Então, o que você está aprendendo aqui, embora seja outra legislação, você consegue aplicar aí no seu estado, e eu digo isso porque eu tenho seguidores e pessoas que me acompanham do Brasil todo. Então, olha só. O complemento era um assunto que estava meio esquecido aqui em São Paulo. Existe um artigo no regulamento, artigo 265, esse artigo 265, ele deriva deste artigo 66H da lei, ok? Esse assunto estava meio esquecido aqui. O ressarcimento a gente estava usando já, estava não, ainda está usando, né? Tanto que eu tenho um treinamento que fala só de ressarcimento. Como é que faz o ressarcimento? Então, aqui em São Paulo, a gente estava aplicando o ressarcimento. E o complemento estava lá, quietinho, paradinho, ninguém estava fazendo, ninguém estava cobrando, até que vieram essas últimas legislações do nosso querido Dória, e a Lei 17.293 foi lá e desenterrou o defunto, né? Deu uma mexida no artigo 66H da Lei 6.374. Vocês estão vendo que eu estou gravando aqui
não vai ter edição, isso aqui é vida real, do jeito que eu falo, vai para o ar, do jeito que eu me engano, eu me enrosco, eu fico em dúvida. Eu sou vocês, eu sou igual a vocês, e aí o vídeo vai assim também. Pô, mas esse vídeo não está perfeitinho. Não está, porque eu não sou perfeitinho, né? Então, esse artigo 66H, ele foi ressuscitado pela 17293 do ano passado, 2020. E aí lá o governo colocou algumas informações de que então ele nos deu um sinal de que o complemento iria começar a ser cobrado, ia começar a ser cobrado, né? Então a gente já ficou esperto, os escritórios de contabilidade já acenderam aí a luz amarela para ficar atento para esse assunto. Passado um tempo, depois que foi feita essa mexida lá no 66H, nós tivemos agora, semana passada, mais um decreto que fez uma adequação do texto do artigo 265. Fez uma adequação do texto do artigo 265 e colocou lá a informação de que quem é que vai fazer esse complemento, quem é que vai ter que fazer esse complemento. Deixa eu pegar uma água aqui, gente. Minha voz está meio estranha. Eu estou achando, não sei se vocês vão achar também, acabei de acordar, agora são 6h20 da manhã. Eu estou aqui reunindo material para falar com vocês desde as 5:45. Levantei 5:30, estou aqui desde as 5:45, minha voz está ainda com voz de quem acordou faz pouco. Então, mexeu lá no artigo 265, indicando quem é que ia ter que fazer este complemento. Tudo bem? Eu até separei aqui para mostrar para vocês um pouquinho dos artigos, só para vocês terem. Olha quanta coisa tem aberto aqui no meu computador. Cadê? Rascunho, complemento, acho que é isso aqui. Rascunho, complemento? Não, isso aqui é mentoria. Rascunho, complemento. Pronto. Então, eu trouxe aqui um pedacinho da Lei 6.374 para vocês verem. Aí ela estamos aqui no artigo 66A. Vejam que todo esta seção aqui da Lei 6374 fala de substituição tributária. São assuntos ligados à substituição tributária, tá? Eu não vou falar dos outros agora, que não é nosso foco, mas eu vou mostrar aqui o 66H para vocês. Olha aqui. 66H. O complemento do imposto retido antecipadamente deverá ser pago pelo contribuinte substituído, observada a regulamentação pelo Poder Executivo. Quando? Aí, ó, Lei 17.293 que fez essa alteração. Quando? O valor da operação ou prestação final com a mercadoria ou serviço for maior que a base de cálculo da retenção e superveniente majoração de carga tributária. E veio também, olha o que foi incluído aqui. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o regime optativo de tributação da substituição tributária para segmentos varejistas com dispensa de pagamento do valor correspondente à complementação do imposto retido antecipadamente, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Primeiro que o 66H ele regulamenta, né? Então ele dá a base para o governo cobrar o complemento, e depois o outro aqui, ó, o parágrafo único, dizendo que foi criado um regime onde poderá haver a dispensa da cobrança do complemento, que é o tal do ROT, né? É o sistema chamado ROT ST. Tudo bem? E depois uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu tinha separado, mas não está aqui, acho que vai estar aqui na parte de cima. Tá aqui, ó. É o artigo 265, né? O artigo 265 ele fala, não, o complemento do imposto retido antecipadamente deverá ser pago pelo contribuinte substituído. De onde ele tirou esse texto aqui? Justamente lá, ó. Lei 6.374 de 89, artigo 66B. Tudo bem? E aí nós tivemos, semana passada, isso aqui, ó, gente. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Tá vendo?
decreto 65.593, que acrescentou a informação referente ao ROT, né? Ele deu aqui uma ajustada no texto referente ao ROT. Os contribuintes do segmento varejista poderão solicitar, nos termos da disciplina da Secretaria da Fazenda, regime optativo de tributação da substituição tributária com dispensa do pagamento do valor correspondente à complementação do imposto retido antecipadamente. Legal? Então, este decreto da semana passada, ele fez essa adequação do texto. Estou olhando aqui que está começando a sair sol. Essa adequação do texto da Lei 6.374, ele adequou aqui também no artigo 265 do decreto do 45.490 de 2000. Beleza? Deixa eu voltar aqui, então. Eu queria só mostrar para vocês esse pedacinho. Então, como é que estamos com esse assunto? Nós já temos o artigo 66H da Lei 6.374 de 89, nós já temos o artigo 265 do decreto 45.490 de 2000, tudo bem? Então, já está lá na lei todas as informações, todas não, quase todas as informações necessárias para que o contribuinte se prepare ou para fazer o complemento ou para optar pelo ROT, tudo bem? Ou, dependendo da situação, né, para pedir ressarcimento, beleza? O que falta ainda, né? A gente ainda tem alguns detalhes muito pequenos em relação a datas, em relação ao formato, mas assim, a gente já sabe que pode fazer, a gente já sabe quando, em que situações que o contribuinte deverá fazer, a gente já sabe também como é que vai ser a apuração desses valores, né? De que forma esses valores vão ser apurados, tá bom? Então, você que está aí no escritório de contabilidade, ou você que está aí numa empresa que trabalha com produtos que estão sujeitos à substituição tributária, precisa ficar atento a essa questão do complemento da substituição tributária, do ressarcimento da substituição tributária ou, eventualmente, da opção pelo ROT. Lembrando, né, que quando chegar no momento da opção, o fisco ainda deve dizer quando, né, vai acontecer essa opção, mas quando isso acontecer, você precisa exatamente saber, será que vale a pena eu fazer a opção pelo ROT? Como é que eu vou fazer esse levantamento, essa apuração dos valores? O que eu preciso para fazer a apuração dos valores? Onde eu vou fazer a apuração dos valores? Quais são os critérios? Quais são as regras? Né? Porque você vai precisar entender tudo isso para você chegar numa conclusão, para depois você orientar o seu cliente. Tudo bem? Eu percebo que tem algumas pessoas que estão muito ansiosas com a opção pelo ROT, mas talvez elas ainda não se deram conta do que é fazer a apuração desses valores. Como é que faz a apuração? O que eu preciso ter lá na empresa para eu ter segurança de dizer, bom, vale a pena eu optar pelo ROT, ou não vale a pena eu optar pelo ROT? Então, você precisa entender tudo isso, tá? Aí tem que entender o quê? Você precisa conhecer bem legislação de substituição tributária, legislação de antecipação tributária, legislação de portaria CAT 42, né, que trata de... A gente usava CAT 42 para falar de ressarcimento. Tudo bem? Então, fica atento. Se sair mais algum detalhe, assim que sair algum detalhe, eu volto e falo para vocês. E acompanhe meus canais. Nos meus canais eu sempre vou deixar aí alguma informação para que você se mantenha aí por dentro das mudanças. Legal? E se você quiser um aprofundamento desse assunto, se você precisar de um aprofundamento desse assunto, você ou sua equipe, eu vou ministrar um treinamento mostrando como é que se faz o ressarcimento da ST, como é que se faz o complemento da ST, quais instrumentos nós vamos usar para fazer tanto o ressarcimento como o complemento da ST, para que você tenha elementos depois para definir se o ROT vale a pena ou não.
Lembra disso, tá? Não sai optando pelo HOT sem ter certeza, porque você pode estar prejudicando seu cliente. E esse prejuízo para o seu cliente, algum outro profissional pode perceber isso depois e aí você vai ficar numa situação difícil, tá? Então, não é simplesmente, vou optar pelo HOT para não ter problema, para não ter serviço. Não, você precisa entender. Por que eu estou optando? Olha, a situação é essa aqui. Tem esse ponto A, esse ponto B, esse ponto C, esse ponto D. Por isso, cliente, eu estou recomendando para você optar pelo HOT. Você precisa ter elementos para optar, para fazer a opção pelo HOT. Tudo bem? Então é isso. Se você precisar de treinamento, eu vou estar dando um treinamento que em algum lugar dessa publicação aqui vai ter o link para o treinamento que eu vou falar de complemento da ST, ressarcimento da ST e HOT. Beleza, gente? Tenha aí um ótimo dia e logo a gente se vê. Tchau!